senhor presidente Renan Calheiros, senhor presidente Henrique Alves, senhores governadores, senhores parlamentares, senhores e senhoras profissionais da imprensa. Há mais de 100 anos, o Brasil tomou uma decisão política de ser um Estado federal. E a premissa básica de nós sermos um Estado federal é de que estados e municípios têm que ter autonomia política e autonomia financeira. E esse princípio, constituído em todas as constituições brasileiras, vem sendo, nos últimos 10 anos, objetivamente, sendo deteriorado por um processo lento e gradual de fortalecimento do poder central e de enfraquecimento dos poderes estaduais e municipais. O prejuízo quem paga não são governadores nem prefeitos. O prejuízo quem paga é o povo brasileiro. Não há dinheiro federal, estadual ou municipal. O que há é dinheiro público de todos os contribuintes brasileiros. E esse princípio, o princípio federal, tem como subproduto a horizontalidade política. Horizontalidade política que na esfera fiscal, na esfera tributária, significa basicamente que um ente federal, ou estadual, ou municipal, não pode, em hipótese alguma, tributar outro ente, sob pena de enfraquecimento do princípio básico da horizontalidade política entre todos os entes. Portanto, não há, no Estado Federal, a verticalização, não há uma superioridade política ou hierárquica da União sobre Estados e de Estados sobre municípios. Todos, absolutamente os 3 entes federais, têm o princípio básico da horizontalidade política, que na esfera tributária, na esfera fiscal, se manifesta pelo princípio, presidente Henrique, da imunidade tributária. Ou seja, estados não podem pagar impostos e tributos à União, municípios não podem pagar impostos e tributos a estados, e estados não podem cobrar tributos da União nem de municípios. Faço esse prelúdio para lembrar o item a que me coube expor. Ontem, na reunião de governadores, o princípio básico de todos os governadores é de que nós estamos, do ponto de vista fiscal, estados e municípios, absolutamente esgotados, sem condições de fechar as próprias contas. E é preciso, imediatamente, tomar medidas de alívio fiscal a estados e municípios. Uma das medidas, e é aquela que me referi agora, é o PASEP. O PASEP, senhores governadores, senhores parlamentares, é o tipo de entulho tributário que vem passando de ano a ano, criado lá nos idos de 1970, presidente Renan, e que vem sendo adornado, melhorado, sempre no esgotamento de estados e municípios. O PASEP representa 1%, praticamente, de todos os orçamentos de estados e municípios brasileiros. 1% de todas as transferências correntes que estados e municípios recebem, de royalties, de FPE. 1% de toda a receita arrecadada por estados e municípios. Veja, presidente Renan, estados e municípios que já não conseguem cumprir as necessidades que os municípios brasileiros exigem. Ainda tem que pagar 1% para a União do seu esforço de arrecadação de ICMS, das transferências constitucionais que recebe, devolvendo à União 1% praticamente de todos os seus orçamentos. Isso é absolutamente um contrassenso diante de um pacto federativo que se apoia na horizontalidade política. O PASEP é o único caso do sistema tributário brasileiro onde a União vai nos orçamentos de estados e municípios e toma de volta 1% de tudo aquilo que estados e municípios recebem da própria União e arrecadam com esforço de arrecadação própria. Municípios e estados. Qual é a proposta objetivamente tirada na reunião de governadores? A redução a zero da alíquota do PASEP. Medida simples, que pode ser feita, presidente Henrique, como uma simples emenda a uma daquelas medidas provisórias que estão no Congresso. Um artigo de lei,
vai aliviar a todos os estados e municípios brasileiros, em 1% dos seus orçamentos. Impacto imediato, efeito caixa imediato a todos os estados e municípios brasileiros. Esta é uma medida simples, que o governo federal recentemente tem reduzido a zero, em medida elogiável, diga-se de passagem, um conjunto de tributos que incidem sobre o consumo brasileiro e incidem sobre a produção. Pode aqui, com esse gesto, fazer um alívio a estados e municípios brasileiros. Pode fazer um gesto em nome da renovação do Pacto Federativo, um gesto em nome de estados e municípios ansiosos por terem condições de prestar os serviços públicos que o cidadão brasileiro precisa. Um gesto simples que o governo federal poderia fazer, não para beneficiar governadores e prefeitos, mas para beneficiar o povo brasileiro, que quer saúde e educação prestada basicamente por estados e municípios. Fica aqui, entrego às mãos do presidente Renan, do presidente Henrique, a sugestão de uma medida provisória ou de uma emenda a qualquer das medidas provisórias em tramitação no Congresso Nacional. Um artigo simples de lei que vai representar um alívio imenso para estados e municípios que atualmente têm que devolver à União 1% de tudo que arrecadam e de tudo que recebem da própria União. Um grande abraço e a atenção de todos.